demônios e Lúcifer não estão no inferno. Não. Eles estão na Terra. Porque... Alguns estão presos ainda. Mas o que eu entendi é, quando ele caiu do céu, eles foram já presos no inferno. E não foi isso que aconteceu? Não, na verdade, eles foram presos, mas eles foram soltos depois. E por quê? O Lúcifer, na verdade, isso aí a gente não... Ah lá, a hierarquia, isso é interessante, né? Ah, boa. Ó, tronos, virtudes, principados, anjos, arcanjos, potestade, né? Demônios. Do inferno, existe a nossa teologia cristã e tem uma teologia do ocultismo, né? Sim. Na teologia do ocultismo, isso não está na Bíblia, obviamente, pode estar em alguns grimórios, né? Algumas gramáticas ocultas, né? No Maleus Maleficaram, né? Esses livros mais secretos, muito secretos. Eles creem que Lúcifer caiu e ele foi preso, mas ele, por ter muita sabedoria, ele arrumou um jeito de escapar da prisão. Uma brecha nas regras que foram colocadas. E aí, então ele desde então tá por aqui. Ele tá por aqui. Mas é claro que ele tá meio que em liberdade condicional, ele não consegue fazer tudo o que ele queria, mas ele tem um limite de trânsito. Ele estaria confinado à dimensão equivalente ao planeta Terra. Então, se o cara for pra Lua e encontrar um demônio lá, não é Lúcifer, porque Lúcifer não pode ir pra lá. Mas, por exemplo, no caso do príncipe da Pérsia, ele também tem um poder, porque se ele impede um anjo, que na teoria teria tanto ou mais poder do que ele, quer dizer que eles têm poderes aqui que valem na Terra e que confrontam o poder da luz. Uma briga, como se fosse uma briga de exércitos mesmo. O que também é um entendimento errado da maioria dos cristãos, que, não, eu tô com Deus, tá beleza. Não, você tem que estar com Deus. Pelo amor de Deus. Mas você pode abrir brecha, você pode dar... Qual é a palavra? Legalidade. Porque existe um conjunto de regras. Lógico. Deus falou, se você tiver assim, malandro, você não tá blindado. Você tá blindado agora. Mas tem que permanecer assim, né? Então, isso é muito interessante, cara, porque a Bíblia fala assim, a terra... Deus deu aos homens, mas os céus pertencem a Deus. Até no Evangelho, na época, no trecho que ele vai pro deserto, Jesus, o Lúcifer oferece o poder, os reinos, ou seja, ele não oferece mentindo, ele realmente controla essas paradas e falou, eu te dou esse poder se você se dobrar a mim. Exato, Jesus chamou ele de o príncipe desse mundo, ou desse século, porque o termo grego é dúbio, né? É mesmo? Porque o termo é eon, né? Inclusive existe... Eon é de eras, né? De eras, né? Períodos e tal. Inclusive tem a ver com a ideia do Crowley, né? Do Eon de Horus, né? A Era de Horus, que é equivalente à nova era, a Era de Aquários. Então, o termo grego é Eon. Ele pode ser século ou mundo. Porque aquilo que é mundano é secular também, né? Ah, nesse sentido. É mundo e século. Sabe quando na igreja fala-se muito assim, né? Essa música é do mundo. Essa música é secular, né? Entendi, mas no contexto dessas provações de Jesus, eu acho que ele estava se referindo mais pode ser as duas coisas. Porque o século, qual seria? Não, seria uma era. Uma era que ele está governando. Que vai... tá certo. Até que Romanos 16:19 diz, o Deus de paz esmagará Satanás e o teu poder debaixo dos nossos pés. Então existe um período, né, em que ele governa, poderia ser essa referência ao príncipe desta era, ou deste século. Antes de a gente continuar, tem alguma pergunta aí do pessoal? Temos sim, o Diogo Furlaneto, ele colocou aqui, Pastor, onde estaria localizado o abismo onde o meteoro absinto bateria? Então, esse abismo está no centro da Terra. Independente de onde o meteoro bate, ele vai atingir esse centro, né? Sim. Ele perfura a Terra. Então, em tese, ele estaria no centro da Terra, mas tem coisa que está no nosso mundo físico, 3D, tem coisa que está no âmbito espiritual, né? Porque... Você fala do Jardim do Éden, que tá entre o rio Tigre e o Eufrates. Se você for lá, você não vai achar. É como se ele estivesse ali, mas em outra dimensão, né? Mas a equivalência dele no nosso mundo seria ali. Mas você acessa só espiritualmente, né? Entendi. Eu creio que esse poço do abismo, ele pode ser... Eu não creio que seja um lugar físico que você consegue chegar até lá. Mas esse cometa, ele vai conseguir fazer a fusão entre uma dimensão espiritual e a nossa dimensão. E aí eu respondo até uma pergunta que você fez no início, se os demônios, os anjos caíram e já estão na Terra. Alguns estão presos ainda. Por quê? Porque a Bíblia fala que alguns são tão perigosos, né? São tão prejudiciais. Tipo assim, psicopatas, né? Que são sociopatas. Não seguem as regras. Não podem conviver na sociedade. Mas essas entidades serão libertas nesse momento, né? Existem vários... Eu nem gosto de falar os nomes, alguns foram libertos recentemente. A Bíblia cita os nomes? Tem um que a Bíblia não, alguns a Bíblia não cita, não. Mas sabe quem cita? Maquiavel, meu irmão. Esse que foi liberto agora recente, Maquiavel cita numa peça de teatro dele. E eu falo, meu irmão, esse cara manjava muito de ocultismo.
Maquiavel não era brincadeira não, porque é um nome muito específico. Não é esse conhecido que todo mundo fala? Não, sério? Um nome diferentaço. Nem vou falar pra a galera não ficar pesquisando, que eu acho que não é bom não. Tá bom. Mas liberaram esse há pouco tempo. Talvez em 2012, eu acho. Tá. Segundo a fofoca espiritual, como nosso amigo Jean Valjean costuma dizer, né? Fofoca espiritual. A gente tá em qual trombeta? Estamos na segunda taça. Na segunda taça já. Na sétima taça, aí é Mad Max, meu irmão. A humanidade... Briga pela água... Não, a humanidade voltou para a Idade da Pedra, mano. Porque a infraestrutura toda foi pro espaço. Só que é nesse momento que aí Cristo vem, né? A Batalha do Armagedon, o que é? As nações cercam Israel e querem destruir o povo de Deus. Em vez de ser o holocausto... em vez de ser o holocausto, né? Era acabar de vez. Na hora que ele... E tem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que, nesse momento, a mulher é um símbolo sempre na Bíblia do povo de Deus, né? De Israel. A noiva? A noiva de Cristo, né? E no Antigo Testamento, Deus chamava de Israel de a mulher, ou a noiva. Então, a Bíblia diz que a mulher se refugia no deserto. E o dragão vem atrás da mulher, mas não consegue encontrá-la. O que a galera fala? Meu irmão, Israel tem uma base secreta no deserto. Na hora que vier essa galera tentando destruir o povo vai se esconder nessa base. E os inimigos não vão encontrar. Eu acho que faz muito sentido isso. Só que aí o que a Bíblia fala? O dragão, não encontrando a mulher, volta para Jerusalém e tenta matar o remanescente do povo. Na hora que ele for matar o remanescente do povo, meu irmão, aí Jesus vem. Aí Jesus desce do céu, aí todo o povo, língua e nação vê Cristo vindo. E é engraçado que a Bíblia fala, né? Todos os povos, línguas e tribos e nações verão e se lamentarão. Os caras, em vez de ficar felizes, vão ficar tristes. Falar, realmente aquele negócio que falavam de Jesus é verdade, me ferrei, né? A galera vai chorar, cheio de tristeza. Então Jesus volta e desbarata todo o exército do anticristo só com o sopro da sua boca. E aí a Bíblia vai dizer que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, né? Ele racha o Monte das Oliveiras no meio. O Monte das Oliveiras sempre foi o lugar da resistência, né? Do pessoal que não participava da religião oficial, porque ele fica de frente pro Monte do Templo. Mas era sempre onde Jesus orava, né? Chorando pelo povo, olhando pro templo. Então ele desce em cima do Monte das Oliveiras, abre o monte no meio e fala pro povo, foge. Aí o povo de Deus foge por ali, num vale no meio do Monte das Oliveiras. Ele vai para cima do exército do anticristo. Com o sopro da boca ele destrói o exército todo. E aí ele passa naquele cemitério. Os mortos que estão ali ressuscitam. Ele abre aquela porta, cumprindo as profecias antigas. E ele começa a reinar em Jerusalém. Aí começa o milênio. O milênio são 1000 anos de Cristo reinando na terra e os servos fiéis tendo ressuscitado e os que foram arrebatados descendo com Cristo e reinando na terra com ele. Então é interessante pra caramba, porque... Mais uma vez, o milênio não significa que são 1000 anos, pode ser toda a eternidade, ou não. Tem leituras disso também. Eu acho que não, cara. Eu acho que são 1000 anos, porque depois desses 1000 anos, esse 1000 anos é interessante, vai ser como se fosse antes do dilúvio. Quando a gente via Matusalém, que viveu quase 1000 anos, porque a Bíblia diz que nesse período o leão vai ficar manso, a serpente vai ser manso, o homem vai estar em comunhão com a natureza, igual Adão e Eva eram no Jardim do Éden. O planeta vai virar como se fosse um Jardim do Éden, tudo bonitinho. E um homem de 100 anos será jovem. Então você vai ter uma longevidade, vai retornar essa longevidade antiga da Bíblia. Só que aí, nesse momento, o anticristo... a besta, o falso profeta e o Satanás serão presos numa prisão espiritual. Só que depois de 1000 anos, Deus vai liberá-los da prisão. Por quê? Para ter a última batalha, para concluir o serviço. Tá. Aí então é a batalha final. Aí é a batalha de Gog e Magog, que é a última batalha. Essa batalha vai gerar um colapso do planeta Terra e Deus vai criar seria com a China ou alguma coisa assim? Alguma coisa do Oriente? Gog e Magog tem a ver com o Oriente, né? Dentro dessa equivalência dos povos na Bíblia, né? Mas acho que é uma coalizão, né? De povos. E eu acho que Deus está permitindo isso para mostrar que o juízo que ele vai lançar sobre Satanás e os seus anjos é justo, porque Deus vai mostrar que mesmo eles tendo feito tudo de errado e Deus tendo dado chances, eles continuam querendo cometer o erro, né? É para mostrar que eles são impossíveis de serem remidos, né? E é nesse momento que às vezes muitas pessoas falam assim, cara, eu escuto essas histórias, eu fico com medo. Você não deve ficar com medo. A melhor maneira de você se livrar disso, meu amigo, é você entregar a sua vida para Jesus como seu único, exclusivo Senhor e Salvador. O Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é a fenda na rocha onde Moisés se esconde para ser livre do grande e terrível dia do Senhor. Então, para quem
serve às trevas, o Apocalipse é um grande problema. Para quem serve a Cristo, é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Então, se você quiser receber Jesus, é mole, é só você falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, né? Peço perdão pelos meus pecados, e aí, meu irmão, tu dorme tranquilo. Porque dá pra fazer isso hoje, dá pra fazer isso agora. Dá pra fazer isso agora. Coisa piorar, né? Verdade. E Cristo veio por causa disso. Né? O nome Jesus é o mesmo nome de Josué, né? Que em hebraico é Yehoshua, significa Jeová é a salvação. Então Cristo veio para salvar. Salvar de quê? Salvar do inferno. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Só que aí tem gente que quer servir ao inferno e vai acabar morando junto com eles. Porque o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para os anjos que se rebelaram. Então, só que infelizmente alguns seres humanos que querem servir esses anjos estão trilhando uma rota de acabar no mesmo destino que eles. Então, a ideia aqui, a solução é aí você... Aí vem o livre-arbítrio, você tem escolha. É verdade. Cara, você não quer o céu, você não quer a eternidade, aí você tem o direito. Aí meus pêsames, né? Não posso fazer nada. Então, assim, muita gente fala de predestinação e tal. Eu creio que... Os arminianos ou os calvinistas, né? O arminiano, ele crê que o cara pode receber a salvação e perder a salvação. Vem de um cara chamado Tiago Armínio, né? E o calvinista... Foi tudo escolhido. Dependendo da linha, né? O calvinismo mais radical acredita que já tá tudo definido. Pessoas para ir pro céu, pessoas para ir pro inferno. Mas essa galera da predestinação, né? Eu gosto muito de falar do assunto predestinação, lembrando que na Bíblia... a gente lê que a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Pois é. Então todo mundo está predestinado a ser salvo. Basta só você falar: eu quero, né? Eu já estou predestinado e quero. É como tivesse em nós, quando a gente nasce, uma lacuna, que essa lacuna é preenchida com a presença de Deus. Isso. E quando você entende isso, você aceita, mesmo que isso foi feito de uma forma anterior, como o batismo ou com alguma coisa sem muita noção, mas teria um momento que você aceita consciente que ele é teu salvador, e aí essa lacuna é preenchida e você segue toda esse lance da eternidade e a vida depois da terra. E as pessoas que preenchem essa lacuna com outra coisa que nunca é preenchida e sempre tá precisando de mais, não teriam isso, né? Exato. E aí lembra Você tá indo contra a sua natureza divina, inclusive. Exato, né? O Calvino, né? Ele falava que o homem nasce com um negócio chamado sensus divinitatis, que é a sensação do divino. O homem já nasce com essa sensação que Deus existe e que eu preciso buscá-lo. Alguma coisa tá faltando. Quando você liga que é isso que tá faltando. Só que aí quando o homem peca, esse radar espiritual vai ficando enfraquecido, né? E isso precisa ser religado, né? Então a melhor maneira de fazer isso é você receber Jesus. O trabalho do demônio seria confundir, como o Crowley dizia, né? Tudo me é lícito. Tudo é permitido, tudo é dentro da lei. Tudo da lei. Que é um engano, né? É o telema, né? Telema, porque muita gente fala que a religião tudo bem, mas que a fé é uma forma de aprisionamento, quando o contrário é aprisionamento. Quando você tá nas drogas, quando você tá com algum vício em pornografia, aí você é escravo sem saber. Exato. Que é escravo. Você não consegue deixar daquilo, porque a escravidão é isso. Você quer sair de uma coisa quando... tava legal até agora eu quero parar. Aí você não consegue tão fácil, né? Então igual os caras que servem alguns espíritos aí, né? Que falam que pode tudo, aí vai não fazer o que ele mandou pra você ver. Exatamente. Aí você fala: você não falou que podia tudo? Ele fala: não, pera aí, né? Tudo que eu permito. Porque tudo no mundo espiritual tem um custo, né? Tudo tem um preço. E geralmente o preço é o sangue, né? E quem pagou o preço pra nos perdoar foi Cristo morrendo na cruz. Não tem nada de graça. Não tem. Cara, não tem um moto grátis. Um espírito, um demônio tá fazendo alguma coisa pra mim de graça. Isso, não. Ele quer a sua alma, né? É igual a feiticeira falou pra... Como é que é? Escarlate? Não, cara. Qual feiticeira? Numa história infantil lá, que é a Pequena Sereia. Na Pequena Sereia, a feiticeira fala pra ela: eu quero a sua voz, eu quero a sua alma. É mais ou menos isso que eles querem, né? Mas tem alguma base bíblica de a pessoa perder a alma? Ou vender a alma? O pessoal faz pacto. Eu consigo vender a minha alma para o diabo, ou é uma metáfora para alguma outra coisa? Não, Lúcifer, no capítulo 4 de Mateus, na tentação no deserto, ele propôs para Jesus isso. Ele mostrou todos os reinos da terra e falou: todos os reinos te darei se prostrado me adorares. Então, mas prostrar significa isso? Adorar e cultuar, né? Você tá prestando culto para ele. Mas é a tua alma, então? Você tá meio que trocando a alma pelos prazeres, né? Da carne. Aquilo que acontece em Mateus 4 ali na tentação no deserto é o caso clássico de Satanás querendo trocar a alma da pessoa por benefícios aqui na terra, né? Que a gente vê tão comum aí no meio artístico hoje, né? São pactos feitos, né? Inclusive, Crowley, eu esqueci... Acho que é Magic in Theory and Practice, né? No livro dele, Mágica na Teoria e na Prática, ele fala que o ritual, ele é uma expressão artística
e a expressão artística é um ritual. Crowley é o primeiro cara que começa a dizer que o ritual é uma forma de arte e a arte é uma forma de ritual. E aí começa, por causa disso, a atrair os artistas para dentro da OTO, da Telemann, né, e das ordens que ele participava. Então, hoje em dia, cara, se você vê esses grandes shows e você tem essa concepção, né, do que o Crowley instaura, você tá vendo que aquilo ali não é um show, é um ritual. É um ritual muito bem elaborado, com todos os mínimos detalhes ali de quem entende de magia cerimonial, que é a magia, né, de verdade. Tem muita coisa oculta e só quem entende os símbolos e os sinais, os sigilos, começa a achar até aquilo que a gente mostrou em outro episódio das mensagens subliminares. Do microchip. Ah, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Como que ele acha? Eu tô até hoje refletindo sobre isso. Ah, cara, tem que botar chip e sigil, né? Tem que ser em inglês, Só pra não ficar com dúvida, o cara pensar como é que eu entrego minha alma pra Jesus, a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do Pai. O que é confessar o nome de Cristo diante dos homens? É você chegar diante de Cristo e falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, reconheço que o Senhor é o meu único e exclusivo Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, para que eu e a minha família possamos Te servir, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. É simples assim, cara. Agora, assim como João Batista veio antes de Jesus, João Batista veio pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, a Bíblia diz que ele é a voz no deserto que prepara o caminho para Jesus. Então, quando a gente olha João Batista pregando arrependimento e Jesus trazendo a salvação, a gente vê que o arrependimento vem antes da salvação. Então não adianta você dizer: Jesus, minha vida é tua, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e decide viver uma vida em santidade, né? Porque João 8,31, Jesus fala: aquele que permanecer nas minhas palavras será verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que conhecer a palavra, permanecer na palavra, passar pelo novo nascimento da água e do Espírito, se libertar do pecado, se arrepender do pecado, e aí você recebe a salvação. Voltando a essas referências da Bíblia para semanas e dias, no caso de Deus criou o mundo em 7 dias. Os dias são eras, os dias são, tipo... literais, né? Literais. 24 horas. É difícil saber, cara. É muito aberto. Quais são as linhas de Então, tem a linha do dia era e tem a linha do dia 24 horas, né? Que para Deus, 24 horas então tempo. Você limita um pouco Deus, né? Porque... independente se você crê que Deus existe ou não, vamos pensar o conceito de Deus. De um cara capaz de criar do nada algo. Exato. Não apenas isso. Ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o poder. Então, Deus poderia, num estalo de dedo, num piscar de olhos, criar o mundo já pronto. Exista tudo isso. É um prompt, né? Deu um comando prompt. Enter. Acabou. E ele pode fazer uma terra com a aparência de velha já. Esse que é o grande insight. O pessoal crê na Bíblia, muitos falam assim: o mundo tem 6.000 anos por causa da Bíblia. Aí os cientistas falam: isso é alienação, é impossível. Porque a gente tem provas. Mas esse Deus apertou um botão, o mundo apareceu pronto já com aparência de velho. Como Adão foi criado adulto, pô. Exato. Né? E aí você fala: mas o DNA dele, as células teriam a idade de um bebê, seriam células novas. Não, a própria célula poderia ter nascido já com o nível de degradação de uma célula de um homem de 30 anos. Pois é. Então, assim, é muito complicado quando você fala conceitualmente de Deus e você quer ficar botando limites também, né, pô? Tem aquela brincadeira, né? Tipo, se Deus consegue levantar... Como que é? Deus consegue criar uma rocha tão grande que ele não possa mover. Então, partindo do pressuposto que Deus pode criar uma rocha do tamanho que ele quiser. Se ele não mover, ele não é onipotente. Ele pode criar até uma rocha tão grande que ele não possa mover. Mas se ele não pode mover, ele não é onipotente. Isso. Então, aí... a premissa tá errada, né? Tá tudo errado, porque aí é uma conversa de lógica, né? E a lógica ajuda muito. Eu fiz um mestrado em lógica na Federal do Rio de Janeiro, mas não concluí. Mas aprendi coisas muito interessantes. Aí fiz mestrado, doutorado em linguística, que mistura um pouco filosofia da linguagem e vai pegar lógica. Então isso é um problema que um dos maiores filósofos da linguagem vivos ainda, cristãos, né, para nossa sorte, Alvin Plantinga, ele soluciona muito bem, que ele fala, e às vezes ele é bem prático, né, ele fala: cara, esse paradoxo aí da rocha irremovível não faz sentido, porque Deus ele é capaz de criar tudo possível, não tudo que é impossível. Já tá errado a premissa. Deus pode ter... Ele pode criar uma coisa que quebra as próprias regras dele. É lógico, porque essa é a primeira premissa. É igual Deus vai criar um quadrado redondo. Pô, não vai criar um quadrado redondo, entendeu? Deus não vai criar eu sendo eu e não sendo ao mesmo tempo. Então você tá pervertendo as regras da realidade. É um jogo de palavras só. E além disso, tem uma outra questão, né? A lógica, ela não é equivalente ao mundo. A lógica não é idêntica ao mundo.
esse problema da rocha irremovível é um problema lógico. E nem tudo que é um problema da lógica é um problema do mundo real. Vamos dar um exemplo, né? O paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Aquiles era o homem mais veloz da Grécia. E aí você bota uma corrida, apostar uma corrida entre Aquiles e a tartaruga. Aí você olha, cara, Aquiles vai ganhar. Aquiles sempre ganharia, a não ser que, nesse paradoxo, você dê um palmo de vantagem pra tartaruga. Se der um palmo, Aquiles nunca vence. Por quê? Aí vem o filósofo malandro grego, né, que propôs esse paradoxo. Ele pega ali o ponto onde está Aquiles e o ponto onde está a tartaruga. Para Aquiles alcançar a tartaruga, ele teria que sair do ponto A e chegar ao ponto B. E aí ele vai dividindo os pontos. Entre o A e o B tem o C na metade. Entre o A e o C tem o D. Entre o A e o D tem o E. Infinitamente infinito. Você pode dividir. Então, para Aquiles alcançar a tartaruga, nessa ele teria que cruzar o infinito. E aí os filósofos, esse grupo de filósofos, chegam à conclusão, portanto, que o movimento é impossível. Aí o cara fala, mas eu vejo o movimento, ele deve ser uma ilusão. Que papo de maluco, velho. Aí um dia um professor estava dando aula lá na Grécia, ele falou, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que o movimento é impossível. Ele contou essa história, aí ele falou, ó, vou provar pra vocês que isso aqui é uma idiotice. Aí começou a andar. Aí ele falou pros alunos, viu? Provei que tá errado. Aí os alunos falaram, tá certo. Aí ele, brigou com eles. Ele falou, olha, um argumento lógico tem que ser contrastado com outro argumento lógico. Você não pode contrastar um argumento lógico mostrando o mundo físico, porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra coisa. São mundos diferentes, Tem entendeu? aquele papo também, se uma árvore caiu no meio da floresta e não tinha ninguém lá pra ver, ela caiu realmente. Exato. Aí já ninguém ouviu o som, né? Essa filosofia é legal pra caramba, porque chegou um momento que havia um grande debate na filosofia, que na verdade a ciência estava tentando nascer, e tinha gente falando que essa proposta não vai dar certo da ciência, e outros falaram vai dar certo. Os caras que eram favoráveis à ideia da ciência eram os empiristas. Os empiristas, eles acreditavam que o conhecimento vinha através dos 5 sentidos e de eu observar a natureza. A ciência parte desse princípio, né? Você observa um fenômeno, formula uma explicação, formula uma hipótese, testa. Do outro lado havia os racionalistas. Os racionalistas falavam que não, a gente acessa a verdade pelo raciocínio, não olhando o mundo, porque o mundo é enganoso. Às vezes a gente escuta um eco, vem de um lado, ele tá do outro lado, né? Tem ilusão de ótica. A gente não capta a luz infravermelha, ultravioleta. Exato. Estão aí, o raio-x. Os sentidos enganam, são limitados, e tem aquela ideia, né? O verde que eu vejo não é o mesmo verde que exato. você vê. Aí a gente vê o sol nascendo, aí depois se pondo, mas em tese, a Terra que tá mexendo, ele tá parado. Então, os sentidos enganam. Então começa esse grande debate. Nesse debate, cara, surge um cara que era um empirista, que é o bispo George Berkeley, né? Que deu origem à Universidade de Berkeley lá na Califórnia. E ele começa a dizer o seguinte, cara, não só os sentidos são importantes e podem nos levar até a verdade, mas no final das contas só existe aquilo que é observado. O que não é observado não existe. Cara, parecia muita idiotice isso naquela época, mas hoje a gente sabe que a física quântica, as partículas subatômicas, elas se comportam de uma maneira quando estão sendo observadas e de outra maneira quando não estão sendo observadas. Inclusive, existe uma premissa da física quântica de que quando você observa muito, elas param. Tipo, envergonhadas. Não vou mostrar mais nada. Eu acho até engraçado, se a gente parte do princípio que Deus existe, ele criou tudo, parece que Deus, ele colocou uma barreira ao conhecimento das peças mais fundamentais da realidade. Quanto mais você se aproxima pro enorme, pro gigantesco, quanto mais você se aproxima no mundo microscópico, você perde. Dá uma travada. Todas as leis da física não funcionam. A singularidade. É isso. Então, é muito estranho, né? Você ficar observando ali um comportamento de partículas e elas pararem. Talvez essa barreira seja temporária. Talvez falte alguma coisa da gente. Entendi. Quebrar essa barreira com uma inteligência artificial, com um equipamento, que a gente entenda totalmente esse mundo e a ciência vai para outro lado, né? É uma nova concepção do tempo, até talvez, né? A prova do mundo espiritual, exato, a prova de algumas coisas que hoje não são aceitas, elas entrem no entendimento dessa nova ciência. Exato, exato. O pessoal na física fica procurando a teoria de tudo, e a teoria de tudo é conciliar a física das coisas grandes com a física das coisas pequenas, que elas não batem uma com a outra. Mas, na verdade, a teoria de tudo não vai só resolver isso, vai resolver a concepção do mundo espiritual com a ideia da ciência, né? Também acho. Vai resolver essas paradas todas. Muita gente vai ficar abismada quando isso começar a dar sinais de que, cara, eu sou um cientista. Faz sentido. Mas, cara, eu não tenho como não dizer que isso acontece. Não, porque se você pega as regras da física quântica e você aplica ao mundo macro, são milagres, sinais, prodígios, maravilha. O lance daquela coisa de a ação fantasma agora, que é entrelaçamento quântico. Que eles podem estar
milhões e milhões de anos-luz de distância, o que eles estão sincronizados. Que viaja, uma coisa que era impossível até então. Exato. Alguma coisa viajar mais rápido que a luz. É instantâneo. É super velocidade.